No exercício do Evangelho, o exemplo de Paulo seguindo, leva ao jovem e ao velho lições de se doar servindo nas agruras da vida, no desespero da dor. És mensageiro da luz, instrumento sublime do amor, mais um farol a brilhar, luzeiro na treva densa, convida a luz a trabalhar, divulgando a doutrina imensa. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Sejam todos bem-vindos. Que a gente possa, nesse instante aqui, nessa reunião, nesse dia de festa, nesse dia que a casa está fazendo 34 anos. Nós estamos ficando velhinhos, só. Estamos ficando velhinhos. 34 anos é uma jornada boa. Mas ainda falta completar 100. A própria espiritualidade falou que a casa só se torna adulta depois de 100 anos. Então, falta um tiquinho só. Então, vamos ter hoje nosso irmão Milton Maia, vai falar sobre culpa e auto-perdão. Um tema importantíssimo para a gente conseguir colocar o Evangelho dentro dos nossos corações. Porque culpa a gente vai ter na nossa caminhada em muitas horas, em muitos instantes. E conseguir se perdoar é um caminho para se perdoar o próximo. Jesus deixou bem claro: perdoa enquanto está a caminho. Vamos então fazer a nossa prece. Nossa irmã Eliana vai fazer a prece de abertura por nós e a gente vai dar início aos nossos trabalhos. Bom dia a todos. Neste momento, Senhor, é com muita alegria que estamos aqui mais um ano comemorando o aniversário de nossa casa. Rogando a Ti, ó Pai, a Jesus nosso Mestre, os benfeitores dessa casa, Miramês, com toda a sua equipe, que nos acolhe com muito amor, muita gratidão estamos com nossos corações, Senhor, por esses momentos maravilhosos. Rogamos 2 bênçãos para esta casa, para todos aqueles que adentrarem aqui, para todos nós presentes, encarnados e desencarnados, que necessitamos, Senhor, da Tua palavra, da Tua bênção, das Tuas orientações. Que o Senhor abençoa e intua o coração do nosso expositor, para que Ele toque todos nós com Suas palavras, com Suas mensagens, para que possamos, Senhor, aperfeiçoar nossa caminhada no nosso dia a dia. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, ó Pai. Passamos a palavra para o nosso irmão. Você segura ou você quer? Obrigado. Bom dia a todos. Eu estou vigiando para não falar boa noite, porque eu estou acostumado a falar boa noite, né? Então, bom dia.
Não é isso? É com grande alegria que estou aqui e nesse dia especial, onde nesse momento comemoramos 3 datas importantes: o aniversário da casa, Miramês, né, o Dia das Crianças, Dia Nossa Senhora Aparecida, né? Nós temos ainda a tradição católica. Muitos de nós estamos com o pé na igreja, né? Não podia ser diferente. O próprio Chico Xavier, né, tinha o padre da cidade de Matosinhos como seu orientador espiritual, né? E nós, conosco, não é diferente, porque mesmo que nesta reencarnação não tenhamos seguido a doutrina católica, muitos de nós, em reencarnação passada, já usamos até a batina, né? Eu peço a Jesus para iluminar o nosso encontro, peço a Jesus para colocar sábias palavras, que possa atender a expectativa daqueles que saíram de casa para vir aqui hoje, nesse dia, para escutar as palavras da sabedoria. E digo para vocês que as palavras que vão ser ditas aqui não são minhas. Minha aqui é só a voz, que não é das melhores, né? Então eu gosto de fazer justiça, porque eu procurei informação no Evangelho segundo o Espiritismo, procurei informação no Livro dos Espíritos, no livro Céu e Inferno, do Allan Kardec, no site, na revista espírita e revista eletrônica O Consolador, no artigo de Luiz Scholl, no livro Pronto Socorro, do Emmanuel, psicografia do Francisco Cândido Xavier, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Momentos de Consciência, de Joana de Ângeles, também na revista Consolador, artigo de Josié Sen, Luiz de Sá e Cláudio Gettener, e no livro Vozes do Grande Além, um livro maravilhoso, espetacular, que eu tenho certeza que todos já leram. Eu acredito que tem gente aqui que já deve ter lido até 2 vezes, né? Se não leu, devia, porque é muito importante. E eu trouxe um depoimento desse livro. Esse livro relata depoimentos de pessoas desencarnadas, que passaram por grandes problemas após a sua desencarnação, devido às suas atitudes quando encarnado. Então, este capítulo foi trazido por um espírito que não quis falar o nome completo. Ele colocou F. Cunha. Isso não diz muita coisa, mas, envergonhado dos seus atos, ele não quis comprometer a sua família, né? Então ele colocou F. Cunha. E é tão magnífico o depoimento dele, que eu não me atrevo a resumir, porque se eu resumir eu vou perder a essência das palavras dele. Então eu vou ler, eu prometo que não vou ser cansativo. Se eu dramatizar em algum momento, não fiquem assustados, fica por conta ainda da minha inferioridade, né? Então, ele diz: sinto-me extremamente cansado, não tenho ideia de rumo, eu perdi a noção do caminho. Isso ele falando através do médium Francisco Cândido Xavier. Sequei a fonte de minhas lágrimas, eu estou cego, tateio na escuridão, esgotei todos os palavrões que eu podia falar, clamo debalde por socorro, eu bati na porta da oração, orei muito pedindo socorro, inutilmente, sofro terrivelmente, perdi a minha visão, mas eu enxergo tudo no meu íntimo. O meu íntimo é um livro aberto, enxergo com clareza, sempre para rever as cenas do meu crime. O meu crime repete para mim dia e noite, incessantemente. Confessar, eu devo confessar, porque uma voz muito forte me pede para dizer o meu crime para vocês, para que sirva de alerta para vocês. Eu não vou precisar gastar muito tempo para contar o meu crime, e nem vou ter muita dificuldade,
porque todos os dias, incansavelmente, eu relembro de tudo o que aconteceu comigo. Vejo a sala da nossa casa. Meu pai e minha mãe já tinham falecido. E a nossa família era muito rica. Vejo a sala iluminada dentro da noite. Eu tinha que eliminar a minha irmã. Ela era um obstáculo para mim, porque eu queria todo o dinheiro da fortuna para mim. A minha irmã era solteira e eu devia cuidar dela, mas eu desejava era ficar livre dela. Angelina, a minha irmã, era o meu obstáculo. Eu arquitetava planos para, de algum modo, eliminar a Angelina. Até que numa noite, eu bêbado, sentado no sofá, a minha irmã chegou próximo de mim e contou para mim que amava e não era amada. Ela pretendia o amor de um homem que a desprezava profundamente. Ela estava abatida, muito triste, e eu aproveitei a oportunidade, maquinando o meu crime, roguei para que a minha irmã esquecesse esse mau caráter, esta afeição mal nascida, e ofereci para ela alguns conselhos. Eu preparei deliberadamente o assassinato da minha irmã. Pedi para ela, para que nós fôssemos para a sala de música. Lá, pedi para ela escrever uma carta, despedindo deste amor ingrato, fazendo uma carta de despedidas deste namorado que não soube corresponder ao seu amor. A minha irmã, confiante em mim, pegou a caneta tinteiro, o bloco de papel e escreveu uma carta de despedidas. Então, pedi a Angelina para ler para mim a carta. Observei que estava de acordo com o que eu desejava. Logo após, aconselhei a Angelina para ir dormir. Ela sentia dores no peito porque havia chorado muito aquela tarde. Eu prometi para ela que iria fazer uma aplicação de óleo balsâmico no seu tórax. Tão logo ela se recolhesse no seu leito. Ela deixou a porta do seu quarto destrancada e foi recolher-se. A minha irmã obedeceu-me e na escuridão da noite eu preparei o meu revólver. Envolvi as minhas mãos com 2 lenços para evitar qualquer vestígio que pudesse denunciar-me às autoridades policiais. E na sombra do quarto, procurei o leito de minha irmã, no tórax dela, onde estava dolorido, e apertei o gatilho. Ela morreu como uma ovelha no matadouro. O sangue escorria em grande quantidade. Com cautela, prendi a arma na mão dela que já estava morta. Preparei o ambiente e depois de algum tempo gritei por socorro. Os empregados acudiram, a polícia foi chamada e a tese de suicídio foi comprovada através da carta que minha irmã acabara de escrever, que ainda estava sobre a mesa. Depois do enterro, a visão do dinheiro superou todo o meu remorso. Eu era, enfim, o dono de enorme fortuna. Podia gastar à vontade, e assim fiz. Usufruí do dinheiro, sufoquei a minha consciência, gozei a vida do melhor modo que me apareceu. Gastei muito dinheiro, viajei muito, atendi todos os meus caprichos. Até que um dia, dirigindo o automóvel,
Não sei que demônios perversos me colocaram à beira de um precipício do qual eu despenquei com toda velocidade. O meu corpo foi aniquilado entre ferros retorcidos, mas desde esse dia sou como uma bola de trevas, uma grande bola que flutua, porque tudo estava escuro por fora, mas tudo estava claro por dentro, obrigando-me a ver e a repetir incessantemente as cenas do meu crime. Tenho sede, tenho fome, contudo, somente encontro moedas e notas de dinheiro molhadas de sangue. As minhas mãos estão ensanguentadas. Eu pergunto às trevas em que me recolho, porque eu ainda não morri. Pergunto onde vive a morte, para que ela corte a minha cabeça definitivamente com sua foice infernal. Mas ninguém me responde. Apenas escuto gargalhadas, gargalhadas de demônios infernais, que estão associados ao meu crime, sem que eu percebesse, mas que eu não posso ver, porque tudo ouço, mas nada vejo. Estou mergulhado nas trevas. Minha alma sente-se presa do remorso, assim como a lenha está presa ao fogo que a queima incessantemente. Onde está o repouso da morte? Que enganação é essa? Já gritei o meu sofrimento para os 4 cantos da terra, suplico o amparo que nunca chega, suplico a morte que nunca vem. Trago comigo o inferno dentro do meu coração. Para quem estou falando agora, meu Deus? Estou nas trevas. Será dia? Será noite? Será que a minha voz foi ouvida por alguém? Será que alguém me escuta? Que vento é este que me trouxe aqui? Ah, meu Deus, o remorso me persegue inalteravelmente. Quem me escuta? Que demônios são estes? Que fúria de tempestade é esta que sopra incessantemente? Sou eu mesmo, a testemunha do meu crime. O sangue, minhas mãos estão manchadas. O sangue da minha irmã está nas minhas mãos, eles não saem. O sangue da minha irmã inunda o meu coração. Para quem eu estou dizendo isso? Eis que o vento novamente me revolve. Para onde me levam? Para quem eu devo repetir a minha terrível história? Meu Deus, eu sou um fantasma. Estou na prisão do remorso. Que poder é este, meu Deus, a impelir-me sempre para frente, contando a minha história, o meu crime? Oh, mas o crime não compensa. O dinheiro não compensa, porque a culpa é a minha herança. A culpa é o meu pesadelo. Nós estamos registrando esta página porque o nosso assunto fala da culpa e do auto perdão. Então vemos aí, é apenas um exemplo entre milhares, milhões de nós que partimos para o mundo espiritual, que é a verdadeira vida, totalmente despreparados, totalmente sem instrução alguma sobre a vida espiritual. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que Jesus se refere é justamente o que a doutrina espírita veio trazer. A verdade. Que verdade, Milton? A verdade da vida espiritual. A verdade das consequências dos nossos atos. Neste momento que estamos vivendo aqui no plano físico, nós já estamos projetando, planejando, costurando a nossa próxima reencarnação.
já estamos definindo todos os dias qual será a nossa situação após a morte do corpo. Porque o corpo vai morrer. O corpo é uma máquina divina, como diz André Luiz, que tem infância, juventude, maturidade, velhice, ancianidade e a morte. É consequência natural. Mas o espírito não morre. O espírito é imortal porque a imortalidade é uma herança divina. Somos filhos de Deus. Deus é eterno, imutável, soberanamente justo e bom. Nós, como filhos de Deus, herdamos do nosso Pai a imortalidade. Nunca vamos morrer. Portanto, levaremos conosco, para onde formos, as nossas virtudes e os nossos vícios. Os dois V's, virtudes e vícios. Onde formos, vamos levando conosco. As virtudes nos farão bailar de alegria, pairando nos mundos adiantados, nos mundos superiores, da consciência tranquila. Mas os vícios nos arrastarão para os abismos das trevas, da consciência culpada. A culpa, Emmanuel diz que a culpa é Deus examinando a nossa consciência. Quando Ele lança luz sobre nossa consciência para nos examinar, Ele encontra vícios. E o vício e o erro gera o sentimento de culpa. E o sentimento de culpa nasce na nossa consciência, porque na nossa consciência estão gravadas as leis divinas. Qualquer atitude contrária às leis divinas vai gerar o sentimento de culpa. É natural. Então, o perdão é remédio. O perdão é remédio para tratar das nossas mazelas espirituais. O perdão traz para nós saúde mental, traz para nós saúde emocional. Quem perdoa o próximo já está perdoando a si mesmo. No processo de perdoar o próximo, nós estamos trabalhando no auto-perdão. Então, nós somos chamados todos os dias à atitude de perdão. A atitude de perdão que vai nos exigir dentro da nossa casa, convivendo com marido, esposa, filhos, irmãos, tios, primos, principalmente. E no nosso trabalho profissional, na convivência com o nosso próximo, somos chamados todos os dias a exercitar o perdão. E Pedro, o apóstolo Pedro, tinha dúvida: Senhor, quantas vezes então eu preciso perdoar? Jesus sorriu para Pedro e disse: 70 vezes, 7 vezes. Porque naquela época não tinha palavra infinito, não tinha esse conceito. Infinitamente. Então Jesus disse 70 vezes 7 vezes. Ora, uma semana tem 7 dias. 70 vezes 7 dias, ou seja, todos os dias. Perdoar. Perdoar para sermos felizes. Quando a mulher pecadora foi surpreendida no pecado, pecado do adultério, está lá nos 10 mandamentos, não cometerás adultério. Ela foi surpreendida. Pela lei de Moisés, esta mulher tinha que ser apedrejada, até a morte. Lapidada, apedrejada até a morte. E muitos anciãos e jovens de Jerusalém estavam ávidos de praticar a lei de Moisés contra os outros, não contra si. Então todos pegaram em pedras para julgar na mulher, achando que estaria fazendo uma grande obra do bem. E Jesus passando por ali, eles resolveram fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Além de punir a mulher, colocar Jesus num questionamento, colocar Jesus, expor Jesus, humilhar Jesus publicamente.
E perguntaram para ele de forma debochada: mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada até a morte. E o Senhor o que diz? Olha, gente, que trama. Se Jesus dissesse: não, coitadinha dela, não maltrata ela não, eles iam correndo no templo e dizer: ó, Jesus está agindo contra as leis de Moisés, porque Moisés mandou apedrejar até a morte, e Jesus falou que não é para fazer isso. Olha que problema que Jesus ia arrumar. E se Jesus falasse: pode apedrejar, apedreja bastante, ele estaria julgando por terra tudo aquilo que ele está ensinando sobre o perdão, sobre o amor, porque ele veio trazer para nós a lei do amor. Jesus, então, espírito maduro, conhece profundamente a mentalidade dos homens. Jesus agachou-se, está lá com o dedo rabiscando na areia. E eles, diante dessa atitude tranquila de Jesus, se sentiram ofendidos, se sentiram humilhados. Era o fariseu, era o judeu perverso. Então eles olharam para ele: mestre, não vai falar nada? Jesus percebeu logo. Jesus então levantou-se, olhou para eles e disse na maior tranquilidade, a resposta mais sábia que alguém poderia dar, mais madura, mais sábia: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Porque Jesus sabia que todos, sem exceção, agiam contra as leis de Moisés. Inclusive, muitos que estavam ali com pedras na mão tinham adulterado com ela. Olha um espírito superior. Então, aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. E conta o Evangelho, que os mais velhos deixaram a pedra cair no chão e saíram primeiro. Por que os mais velhos? Porque tinham pecado mais. Depois os mais novos. Por que os mais novos ficaram por último? Porque tinham pecado menos. E a mulher, então, quando lemos o Evangelho, precisamos entender a tradição da época. Perante a lei humana naquela época, aquela mulher, a partir daquele momento, pertencia a Jesus. Se Jesus quisesse levá-la para casa, podia. Se quisesse vender, podia. Se quisesse matar, podia. Ela era dele, a partir daquele momento. E ela olhando para ele, com a cara de desespero. E agora? O que vai ser de mim? Estou nas mãos dele agora. Jesus olha para ela e pergunta: mulher, ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Outra resposta que Jesus dá, inesquecível: eu também não te condeno. Vai, mas não peques mais. Olha, gente, que sabedoria. Os espíritos superiores não punem, não exigem, não impõem. Eles orientam, eles aconselham e respeitam a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Porque se não tiver respeito à liberdade e ao livre-arbítrio, nós nunca vamos aprender nada. Nós nunca vamos crescer. Nós aprendemos as coisas fazendo, mesmo que fazendo errado. Vamos aprender a fazer certo. Se os pais nunca colocam as crianças para lavar os pratos, para limpar o chão, para fazer comida, eles nunca vão aprender. Mesmo que fique mal lavado, sujo, depois tem que refazer, mas tem que ter o processo de aprendizagem, assim como nas empresas, onde o empregado primeiro aprende. Então, a palavra perdão, composta de 2 sílabas, per, significa total. Por exemplo, perfeito, ou seja, feito, muito bem feito, totalmente feito, perfeito, permanência, né? E aí por diante. E a palavra dão vem da palavra doar, doar-se. Então seria doar totalmente, ou seja, doar sempre, estar sempre disposto a relevar, a tolerar, a compreender. Precisamos entender que Jesus nos tolera há muito tempo.
O alto nos tolera, nos suporta há muito tempo. Porque somos ainda de uma inferioridade tão grande, somos comparados iguais a moscas. No mesmo momento que pousa no doce, passa alguns minutos, está pousado na lama. Nosso discernimento ainda é muito pequeno, a nossa fé ainda é muito pequena. E Allan Kardec diz para nós no livro Céu e Inferno, que o arrependimento é o primeiro ponto que surge para a regeneração. O arrependimento. Emmanuel diz o contrário. Emmanuel ensina no livro Justiça Divina que primeiro vem o remorso, depois vem o arrependimento e depois a reconciliação. O fato é, a ordem não importa, se é o arrependimento ou se é o remorso que vem primeiro. O fato é, vai surgir o remorso. Do remorso vem o arrependimento. E isso gera culpa, isso gera sofrimento, isso gera doenças mentais e doenças físicas. Sem reconciliação, não existe solução do problema. É o que Jesus diz no Evangelho. Reconciliai com o teu adversário, enquanto está a caminho com ele. Porque se você não reconciliar com o seu adversário no momento presente, será levado na prisão. A prisão é uma nova reencarnação, um novo corpo físico. O nosso corpo, talvez vocês não compreendam, talvez vocês não concordem, mas o nosso corpo físico é uma prisão que tem 5 janelas. Olfato, paladar, tato, gustação, qual outro? Oi? Visão. 5 janelinhas. Nós estamos presos numa torre com 5 janelinhas. Nós percebemos o mundo através desses 5 buraquinhos. Isso é muito pouco. Porque existem coisas, existem sons, existem vibrações luminosas que nós não percebemos. O cão, o cachorrinho, tem o olfato e a audição muito, mas muito maior do que a nossa, né? Então, mas nós desencarnados, é como, depois da morte do corpo físico, é como tirar a luva. Estamos trabalhando o dia inteiro de luva. De repente, você tira a luva, você sente aquele alívio, você sente o ar, sente o frescor. Então, nós estamos embotados, fechados numa torre com 5 janelinhas. E não sairá da prisão, que é o corpo físico, que é a reencarnação, convivendo com os inimigos, convivendo com os adversários, enquanto não pagar até o último centavo. Perdoar é sinal de inteligência. Perdoar é uma atitude econômica. Vou evitar muitos anos numa reencarnação dolorosa, convivendo com pessoas difíceis, sendo que um perdão, uma reconciliação, resolveria esse problema. Então, o perdão faz um enorme bem para nós, um enorme bem. E Pedro, na carta dele, na primeira carta, Pedro diz o seguinte: o amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre a multidão de pecados, porque o amor pressupõe o perdão incondicional. Nós amamos tanto alguém que qualquer coisa que aquela pessoa fizer, já está perdoado. Já entendemos, já aceitamos naturalmente. Este é o amor sublime, o amor espiritualizado, que todos nós queremos para nós, mas que pouquíssimos de nós está disposto a fazer para os outros. Queremos que todos nos perdoam, sem condições, tudo o que fizermos, mas não estamos dispostos a perdoar incondicionalmente. Então, às vezes, para muitos, o perdão é instantâneo, imediato. Como Jesus disse, reconcilia com o teu adversário enquanto está junto dele.
Porque se não aproveitar o momento dos eventos reencarnatórios que nos colocam juntos uns dos outros, terão que ser feita uma nova programação reencarnatória. Uma nova programação reencarnatória onde seremos chamados novamente a estar de frente com aquele ou com aqueles a quem devemos. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma página muito curiosa. Quando uma mãe, diante do bercinho do filho, o filho chora desesperadamente quando a mãe ou quando o pai se aproxima. O Evangelho segundo o Espiritismo pede assim: e minha irmã, pergunte, faça mentalmente a pergunta: filho, qual de nós dois é o culpado? Um dos dois é culpado. Então, dentro do lar, nós não precisamos andar longe para reconciliar com o nosso inimigo. A misericórdia divina, a bondade divina é muito grande. Eles colocam os nossos adversários do nosso lado, dentro de casa, no ambiente profissional, porque muitos de nós passamos a maior parte do nosso dia no nosso local de trabalho. Temos lá inimigos, adversários, que foram eleitos, chamados para conviver conosco durante determinado período, determinada quantidade de anos, para haver reconciliação. Então, reconciliar é sinal de sabedoria. Então, às vezes, o perdão é instantâneo. Me perdoa, me desculpe. É o melhor perdão. Por quê? Porque ele não azedou. Quando ele fica muito tempo guardado, a mágoa fica muito tempo guardada no nosso coração, o que acontece? Ela azeda. Ela azeda e vai estragar os nossos órgãos. Nosso fígado, nosso coração, nosso sistema nervoso. É mágoa curtida, mágoa azeda. Então, o perdão deve ser instantaneamente. Tem uma página que o Emmanuel diz assim: aceita imediatamente, concorde imediatamente com o seu inimigo. O Emmanuel fala assim: concorda imediatamente com o seu inimigo, porque você resolve ali na hora. Certa vez o Chico Xavier estava indo aplicar um passe ali nos arredores de Pedro Leopoldo. Naquela época, nos anos 40, anos 50, todo mundo usava terno. E Chico gostava de um terno mais branco, mais claro. E ele, com o Evangelho segundo o Espiritismo debaixo do braço, cortando atalho entre os lotes vagos, numa poça de lama, que havia chovido à noite, ele escorregou e caiu e sujou o terno. Ele ia levantar para xingar um palavrão. O Emmanuel disse para ele: levanta agora e agradece. Olha a medianidade. O Emmanuel, o mentor dele, disse: levanta agora e agradece. Ele questionou: mas agradecer para quem? Estou no meio do campo, não tem ninguém. Levanta agora, meu filho, e agradece. Então ele levantou: obrigado, obrigado, obrigado. Quando ele acabou de falar obrigado, ele viu um monte de espíritos inferiores, um monte de espíritos trevosos, que não queria que ele fosse naquela casa. Porque naquela casa tinha alguém que estava sendo perseguido pelas trevas. Quando ele falou obrigado, 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 ele desarmou esses espíritos. Então, é o jeito que a equipe espiritual teve de acolhê-los e de libertar aquele irmão que morava naquela casa da dominação das trevas. Então, todos nós temos muitos inimigos. Porque se hoje nós não somos pessoas assim tão santificadas, minha mãe dizia: você não é flor que se cheira, né? Se não somos flor que se cheira, hoje, com o Evangelho, com a doutrina espírita, imagina 100 anos atrás, 200 anos atrás. Então temos muitos inimigos desencarnados, alguns deles encarnados dentro da nossa casa, como irmão, como filho, como marido, como esposa, alguns como patrão, chefe. Você já ouviu falar a palavra chefe? Pois é, justamente esses aí são aqueles a quem nós devemos. Devemos dizer obrigado, obrigado, obrigado pela oportunidade. Mesmo que sejamos massacrados
mesmo que sejamos subjugados, submetidos nesta reencarnação, estamos livres. Vamos ressurgir no mundo espiritual, como a ave que fugiu da gaiola imunda, fétida, uma ave liberta da prisão, das tramas do pecado e da culpa. Então, o perdão é inevitável para a conquista da paz. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Paulo de Tarso escreve: perdoar os inimigos é pedir perdão para Deus. Perdoar os inimigos é pedir perdão para Deus. E para que Deus perdoe a si mesmo. Perdoar os amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que era antes. Então, aquele que perdoa está longe de ser covarde. Está longe de ser um maricas. Aquele que perdoa é muito mais homem, é muito mais forte do que aquele que não leva a bravata para casa. Porque dominar a si mesmo, dominar os seus ímpetos, dominar os seus hormônios masculinos, né, é muito mais difícil. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que aquele que vence a si mesmo, olha que coisa mais interessante, aquele que vence a si mesmo é mais forte, é mais corajoso do que aquele que vence os outros. Porque vencer os outros é fácil, relativamente fácil. Difícil é vencer a si mesmo. A maior luta não é em vencer os outros, é vencer a si mesmo. A história está cheia de generais, cheio de ditadores que venceram multidões, que dominou as multidões, mas não teve capacidade de dominar a si mesmo. Cheio de vícios, cheio de sensualidade, cheio de glutonaria, cheio de maldade. Viveram no mundo como imperadores, como reis, autoritários, e ressurge no mundo espiritual após a desencarnação como pobres, miseráveis. Conhece a história da rainha da França? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Vivi no mundo como rainha e achei que quando chegasse no mundo espiritual teria lá uma corte para me servir. Para minha surpresa, estava entre os réprobos, entre os humílimos. Procurei os meus servos que tinham desencarnado antes de mim para eu montar o meu reino lá no céu. E depois de muito procurar, os instrutores me disseram: minha filha, aqueles que te serviram na terra hoje são grandes aqui no mundo espiritual. Se você quer falar com eles, você precisa marcar com antecedência, porque eles são muito ocupados. Ela queria ter uma corte lá no mundo espiritual. E muitos conseguem essa corte. Todos conhecemos a história do Gregório, que foi Papa na Terra, no ano de 1100 e poucos, Papa Gregório Niazenzo, Gregório IX, se não me engano. Chegou no mundo espiritual, formou uma corte das trevas. 1050 anos nos abismos. O amor de uma mãe conseguiu tirá-lo de lá, para que ele reencarnasse. Matilda. A condessa Matilda, que está lá, era dona proprietária daquela terra onde hoje é o Vaticano. Ela doou o terreno para ser construída o Vaticano, a sede da Igreja Papal. Então, quando nós estamos perdoando o outro, estamos também exercitando o auto-perdão. Porque se nós, agindo no bem, no trabalho da caridade, na campanha do quilo, na evangelização infantil, no trabalho da sopa, agindo em favor dos necessitados, agindo em favor da caridade, estamos adquirindo o auto-perdão. Porque o amor é capaz de vencer o ódio. Porque o bem praticado vai ser o nosso advogado perante a nossa consciência primeiramente, e perante os nossos inimigos desencarnados.
Onde quer que estejamos, o bem que nós praticamos vai agir em nosso favor como nosso advogado. E não se iludam, por favor, não se iludam. Todos nós temos, sem exceção, muitos inimigos. Milton, mas nessa reencarnação eu não fiz mal para ninguém, eu tomo chá de mate de manhã, de tarde, de noite, rezo toda hora, faço campanha do quilo. Nessa reencarnação e nas reencarnações passadas. Todos nós temos inimigos. Então, fazer o bem, fazer obras de caridade, é estar adquirindo recursos em nosso favor, para nos proteger, para nos tirar do alcance desses que desejam nos arrastar por os abismos. Vocês viram um exemplo que eu acabei de ler, a história do F. Cunha. Os espíritos induziram-no a matar a irmã, e os mesmos espíritos que induziram-no a matar a irmã, o julgaram no precipício, no automóvel, onde ele desencarnado, estava sob o domínio dele. Tudo por causa do dinheiro. Irmãos, o dinheiro não compensa, diz Fernando Cunha. Irmãos, o crime não compensa. Porque eu, querendo dinheiro, encontrei a miséria. Fugindo da polícia, estou prisioneiro nessa bola escura que me prende. Onde eu vejo todos os dias, todas as noites, não sei se é dia, não sei se é noite, vejo continuamente o meu ato de assassinar a minha irmã. Então, o arrependimento é perceber que errou. E a expiação é o sofrimento causado pelo erro. E a reparação é a corrigenda do erro. Expiação é o arrependimento. A reparação é a corrigenda. Então, o verdadeiro perdão sempre vem envolvido em atitudes reparadoras. Não existe perdão sem reparação. Precisamos entender isso. Ah, mas como eu vou reparar um crime, um erro que eu pratiquei há 200 anos atrás? Simples. Pela reencarnação. Quando recebo no meu lar, como meu filho ou minha filha, aquele ou aquela a quem eu prejudiquei tanto, crio embalado na ternura da paternidade ou da maternidade, alimento, cuido, zelo, educo, formo, coloco em condições de enfrentar o mundo, de enfrentar as vicissitudes da vida. Dou para mim, quando da minha desencarnação, tudo que eu consegui juntar para ele ou para ela, através da herança. Gente, quando nós pedimos no Pai Nosso, Pai, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos ofenderam, Deus responde. Deus responde. E o perdão de Deus, o perdão que Deus dá para nós, tem nome. Chama-se reencarnação. Reencarnação. A reencarnação nos coloca face a face, junto daqueles a quem devemos. Não para perpetuar as brigas, embora surgirão momentos de atrito, surgirão momentos de desavença, é natural. O atrito é natural da convivência. Para isso nós temos o Evangelho. O Evangelho, conforme a irmã nos traz para nós, o Evangelho é o lubrificante que favorece a convivência social. Nas pessoas que têm boa vivência evangélica, é uma paz dia e noite. É uma tranquilidade dia e noite, porque sempre estão dispostos a perdoar. Sempre estão dispostos a compreender, a dar a segunda oportunidade. Perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, quantas forem necessárias. Então, o remorso, Emmanuel ensina para nós que o remorso é Deus que está examinando a nossa consciência. Quando começamos a sentir remorso, significa que estamos amadurecendo espiritualmente. Porque muitos não sentem remorso, principalmente os psicopatas, aqueles que têm doença mental. Eles não percebem que cometeram um crime, não percebem. São pessoas
que estão realmente com a mente perturbada, com a mente confusa, mas a pessoa emocionalmente sadia, espiritualmente sadia, quando surge remorso, significa que está tendo amadurecimento. Porque com o remorso vem o quê? O arrependimento. O arrependimento, a própria palavra arrependimento, exprime o desejo de mudar de atitude, de mudar o modo de ser, porque percebeu que aquele caminho não é o ideal. Então arrependimento. Graças a Deus, os antigos dizem que existe festa no céu quando o pecador se arrepende. Todos nós conhecemos a parábola do filho pródigo. Pai, me dá o meu dinheiro. Eu estou cansado de trabalhar para o Senhor. Me dá o meu dinheiro que eu vou embora. O pai, experiente, deu para o filho metade da riqueza. O filho todo feliz, sem experiência e com dinheiro, vai para o mundo, gasta tudo de forma irresponsável. Perde tudo. Quando acaba o dinheiro, os falsos amigos vão embora. Acabou os recursos. Mas as necessidades materiais e espirituais continuam. O dinheiro acabou, mas as necessidades continuam. E ele então vai procurar trabalho. E numa terra estranha, ninguém o conhece, ele se vê obrigado a trabalhar cuidando de porcos. Essa parábola é espetacular, porque o porco para o judeu é uma coisa horrorosa. Os judeus não comem carne de porco. E ele, como judeu, foi trabalhar cuidando de porco. O extremo da humilhação. E o patrão era tão duro que não dava nem comida para ele. Para comer, ele tinha que se alimentar da própria alimentação dos porcos. Depois de muitos meses naquela vida de sofrimento, ele disse: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai, todo mundo se assenta à mesa, todo mundo tem comida, tem cama para dormir, tem remédio para tratar da sua saúde, roupas, e eu aqui passando fome. Levantar-me-ei e procurarei o meu pai, e direi para ele: pai, eu não sou digno de ser chamado de seu filho, mas tenha misericórdia de mim. Isso ele pensando, me recebe como seu empregado. Então um dia, cheio de coragem, ele levantou e procurou o pai. O pai sabia que ele ia voltar, e todo dia de tarde o pai ficava olhando na estrada para ver se ele vinha. Um dia veio o vulto dele. O pai não esperou ele chegar, o pai correu ao encontro dele, abraçou, ele disse essas palavras. O pai disse: não, meu filho, você é meu filho, você não é meu empregado, você vai se assentar à mesa. E o pai fez uma festa, fez roupas, calçados e um anel, aliança entre o céu e a terra. Então o nosso pai, em momento nenhum, o pai reprimiu e o pai condenou. Em momento nenhum, o pai abraçou e recebeu de volta. E fez festa para este filho. E assim somos nós. O nosso pai nos chama todos os dias. O nosso pai mandou para a terra o espírito mais evoluído que nós já tivemos notícia. O espírito na condição de criador de mundos, porque Jesus foi o espírito responsável pela construção do planeta. E Jesus disse: das ovelhas que o meu pai me deu, nenhuma se perderá. Então as ovelhas que Deus deu para Jesus é toda a humanidade, não são só os espíritas, não são só os católicos, não são os evangélicos, toda a humanidade, nenhum se perderá. Então o nosso destino é a perfeição. Jesus ensinou: sede perfeito como perfeito é o nosso Pai Celestial. Enquanto nós não nos auto-perdoar, o auto-perdão vai acontecer na nossa vida. Não é que nós vamos dizer assim: a partir de hoje eu estou perdoado. Isso não é assim. O auto-perdão vai acontecer na nossa vida, quando nós fizermos como o filho pródigo. Buscarmos de volta o Pai e dizer: deixa-me ser um trabalhador
um trabalhador seu, porque eu sei que, estando trabalhando com o Senhor, as minhas necessidades físicas e espirituais serão atendidas. Quando nos transformamos em trabalhador de Jesus, o alto perdão vai brotar em nós, como uma recompensa pelo nosso esforço. E se algum dia alguém chegar perto de nós e dizer: você fez isso, você fez aquilo, você fez isso comigo, reencarnar, na mesa mediúnica acontece muito, você é um criminoso, você é perverso, você fez isso, isso, aquilo, nós vamos calmamente dizer: fiz, não faço mais, porque aquele que conhece Cristo Jesus, nova criatura é, deixando as coisas do mundo e abrindo os braços para as coisas do alto. Aquele que conhece Cristo Jesus é capaz de orar todas as noites pelos seus inimigos, porque tem muitos inimigos que, quando procuramos por eles para pedir perdão, fica pior. A convivência já não estava boa, fica pior. Mas nós podemos amar o inimigo na calada da noite, no silêncio da madrugada, orando por ele. Ó Jesus, abençoa, trazei saúde para ele, trazei riqueza para ele, que ele ganhe na loteria e me esqueça. Porque o perdão pressupõe o esquecimento. Perdão é esquecimento. E não existe esquecimento sem renovação. A renovação, a reencarnação é um esforço de renovar. Que ele ganhe na loteria, que seja muito feliz e que me esqueça. Agradeço demais a paciência de vocês. Peço perdão por alguma palavra que não ficou bem. Peço desculpas e peço ainda a Jesus para ir na nossa casa, na casa de todos nós, tirando de nossa casa toda doença, toda maldade e toda perturbação, trazendo paz e harmonia entre o casal, entre os filhos e entre os irmãos. E os jovens casais que tenham casa para morar, que tenham emprego para trabalhar, que tenham saúde e que recebam os filhos de Deus como seus próprios filhos. E quando chegar o fim desta vida, e ela vai chegar, possamos devolver os filhos a Deus, cheios de sabedoria, cheios de bondade. Agradeço a todos. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Nós agradecemos então, o nosso amigo Milton Maia, por nos trazer, nesse dia especial, a mensagem do Cristo iluminado pela doutrina, E Emmanuel coloca para nós, no livro Estude Vida, que o Espiritismo nos solicita uma espécie de permanente caridade, que é da sua própria divulgação. Então, vamos divulgar, Nós temos aí os nossos canais de comunicação para divulgar a doutrina espírita, levando consolo a todos nós. As palestras são gravadas no YouTube, nós temos as nossas redes sociais, o Instagram, e temos o nosso canal de comunicação também ali, um mural na frente da casa. Quem viu, Nós estamos agora, nesse ano, com a campanha apoiando, o Outubro Rosa, da conscientização e prevenção do câncer de mama. Ele trouxe aqui para nós, esse corpo enquanto templo desse espírito, o adoecimento que nós vamos adoecendo e já estamos adoecendo, e a fraternidade, o centro espírita é também um hospital, não é isso? Um pronto-socorro. E aí as obras espíritas, caminhando junto com a ciência, ela traz esses esclarecimentos para nós, A base científica, o esclarecimento e o final, que é o consolo que todos nós precisamos. Então, vamos conhecer a nossa biblioteca. Nós temos biblioteca, livraria, obras novas e usadas. Em outubro agora, um preço promocional, divulgando as obras de Kardec, porque 3 de outubro foi o aniversário de Kardec, tá? Então, vamos conhecer aí um pouco também da nossa casa e aproveitar a oportunidade de instrução.
Espíritas, amai-vos e instruí-vos. E aí, nós falamos então do Outubro Rosa, né? Quem chegou depois, olha, hoje nós temos, né, uma homenagem especial do coral aqui conosco, o coral da nossa casa, porque nós estamos completando 34 anos de Evangelho e vivência do amor e caridade. E um centro espírita é esse farol, né? Que é o nosso símbolo aqui, para iluminar as nossas vidas, nos dar a direção, e graças a Deus estamos aqui. Então, o convite aqui para que todos vocês possam conhecer um pouco mais a nossa casa, essa casa que foi construída, né, com tantas mentes, mãos, corações ao longo desses 34 anos. Nós fazemos parte dessa história e nos alegramos muito de ter vocês aqui. E aí, no dia 25 de outubro, nós vamos ter um momento de celebrar a alegria do Evangelho. Convidamos todos vocês a estarem conosco no sábado, de 15 às 18 horas, tá bom? E aí, esse convite para fazer parte, conheça a fraternidade. Nós temos ali lá fora, quem já viu a nossa horta, o nosso espaço, né? Temos os grupos de estudo, temos as equipes aí que orientam no Evangelho para fazer em casa, o culto no lar, a evangelização, né? A visita aos enfermos, a campanha do quilo. São muitas as tarefas e vocês estão todos convidados a conhecer, tá bom? Tem um cartazinho também, seja um tarefeiro, né? Colaborar com Jesus. Então, nós vamos chamar o coral, então, para nos agraciar, né? Com mais uma apresentação. Quantos anos mesmo o coral tem? Coral da nossa casa? Quantos anos? Nós temos 34. E o coral? Quantos anos? Então, gente, é muito, né? E a música é isso, né? A arte tocando os corações. Então tá, vocês cantem aí pra gente, depois nós vamos chamar a Roselina para fazer a prece final, tá bom? No mais é só agradecer. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.
dia a todos. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações, nesse momento em que buscamos o agradecimento por mais esse ano de oportunidades de aprender e de servir nessa casa de amor. Então, são 34 anos em que nos sentimos acolhidos, onde recebemos os esclarecimentos da verdade, da vida, que o Evangelho traz para todos nós, para a nossa vivência de cada dia. Então, agradecemos a Jesus por nos acolher em seu coração, em seu seio, nos dar todo esse amparo, todo esse amor, para prosseguirmos realizando o nosso melhor. Agradecemos ao Miramês e à espiritualidade amiga, que com seu amor incondicional em nome de Jesus, nos acolheu a todos como filhos, a nos auxiliar nessa educação do ser, para que possamos transcender a cada dia no amor e no crescimento evolutivo que Deus, nosso Pai, espera de todos nós. Então, nesse momento, rogamos a Deus o seu amparo, a Jesus, o nosso irmão maior, que possa nos envolver sempre em suas vibrações de amor e de luz. Que essas vibrações possam nos renovar todo dia, nos trazendo possibilidades de ver com clareza, de escolher com discernimento e de buscar sempre caminhar na justiça e no amor que Ele nos convida a viver todos os dias. Que a sua luz possa permanecer sendo este farol a nos guiar, a nos conduzir, porque sabemos que Ele nos acompanha de perto, conhece todas as nossas necessidades e também nos supre de tudo aquilo que precisamos, mas depende de nós buscarmos com sinceridade, com fé, com fidelidade, para que esse amparo realmente faça a restauração em nossa vida. Que Jesus possa permanecer conosco e que todos os lares aqui representados possam levar e receber essas vibrações de amor que nesse momento nos envolve, que nesse momento nos renova e nos restaura a esperança, o bom ânimo e a fé, para prosseguirmos com proveito todos os dias. Ser conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Um ótimo domingo a todos. Obrigada. O coral vai continuar, né? Cantando para a gente, né? E desde já, nós agradecemos a presença do coral. E vamos, né, gente, em harmonia para a fila do passe, evitar as conversas para a gente continuar nessas vibrações, né? Para receber o que nós precisamos, tá bom? Isso. Um sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito.
quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me enganou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor pelos filhos que te confiei, em teus braços buscarão o meu convívio. Veja, são aqueles dos quais te falei, quanta noite em preces me buscavas. Quantos homens de bem se farão, não se pode outra chance esperar. É o momento propício para semear. Contra a luz é preciso acender, para aqueles que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É o instante em que deves começar. Quantos homens de bem se fará, não se pode outra chance esperar. É o momento propício para semear. Outra luz é preciso acender, para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi seus desejos de te melhorar. É o instante em que deves começar. O jardim onde Cristo me espera é lugar de delícia e de paz, pois o brilho de sua presença dá-me vida real e eficaz. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde as flores exalam poder. Cristo, meu Salvador, abra as portas do amor. Eu me sinto feliz em viver no jardim onde Cristo me espera. Eu deponho meus males e dor, e de volta sentindo consolo, dou louvores ao meu Redentor. Oh, que lindo jardim, um jardim de oração, onde as flores exalam poder. Cristo, meu Salvador, abre as portas do amor. Eu me sinto feliz em viver. Eu me sinto feliz em viver.
De quem na verdade
salve